último episódio de Os Sete Pecados Capitais veio mostrar pra gente o motivo que levou Gunther a escolher Mael para ser o mais novo e mais poderoso dos 10 mandamentos. Eu sou o João e vou te falar logo depois do rugido. Mael, o mais poderoso dos arcanjos, não estava morto. Na verdade, ele estava ali preso no corpo de Starosa, ou Starosa estava no corpo de Mael. O que acontece foi o seguinte: há 3.000 anos, quando estava lá acontecendo a Guerra Santa, a balança, o equilíbrio entre as forças do clã das deusas e o clã dos demônios estava praticamente em equilíbrio. Porém, no momento em que Meliodas se apaixona por Elizabeth e decide lutar ao lado dela, ou seja, ao lado do clã das deusas, esse lado da balança começou a ficar mais pesado. Por quê? O mais poderoso dos 10 mandamentos, aquele que tinha potencial para substituir o rei dos demônios, passou agora a lutar ao lado dos anjos. Então, com uma tentativa de tentar trazer de volta o equilíbrio, Gunther pensou o seguinte: se um dos mais poderosos demônios passou para o lado dos anjos, um dos mais poderosos anjos tem que passar para o lado dos demônios. E foi basicamente esse o motivo que levou Gunther a escolher Mael, já que ele era o mais poderoso dos arcanjos, classe guerreira lá dos anjos. E para que esse plano pudesse funcionar, Gunther decidiu utilizar um feitiço proibido, que afeta não somente a pessoa-alvo, mas todas as outras que já tiveram algum tipo de contato, algum tipo de relação com esse alvo. Como assim? No momento em que ele atinge Mael, todo mundo que já conheceu, já conversou, já ouviu falar, já lutou com Mael, passou a ter uma outra percepção da realidade. Qual que é? Para aqueles que eram anjos, Mael foi morto. Para aqueles que eram demônios, Starosa sempre existiu. Então, no fim das contas, meio que teve um tipo de paralelo. Starosa matou Mael, só que na verdade nunca matou. Porque Starosa meio que foi uma dupla personalidade de Mael que assumiu o comando, assumiu o controle. Mael sempre esteve ali, só que escondido, camuflado, abafado seria melhor dizendo, pela personalidade demoníaca Starosa. Então, no momento em que Mael é atingido pelo feitiço proibido, meio que acontecem três coisas. Primeiro, o próprio Mael começa a perder a noção de quem ele é. Ele não sabe mais se ele é um arcanjo, ele não sabe mais pelo que ele luta, no que ele acredita. Em um segundo momento, todas as pessoas começam a ter a sua realidade alterada também. Então, aos poucos, e de forma muito rápida, todo mundo começou a ter a seguinte noção: Starosa matou Mael. E isso foi muito importante, porque no momento em que Mael perde a sua noção de arcanjo, junto com isso ele também perde a sua graça, o Sol. Porque aqui nesse anime é o seguinte: anjos possuem graças, demônios possuem mandamentos. Então, no momento em que a personalidade de arcanjo some, a graça some junto. Só que ela não desaparece, ela vai para um outro indivíduo, que nesse caso é o Escanor. Por isso que em alguns episódios atrás, a gente percebe ali que os arcanjos meio que sentem alguma coisa familiar em Escanor. É justamente a graça de um de seus antigos irmãos, Mael. Do lado dos demônios, todo mundo começa a entender que Starosa era na verdade um terceiro filho do rei demônio. E esse terceiro filho era o mais ignorado. Porém, no momento em que a personalidade de Starosa é concluída, o rei demônio finalmente reconhece esse filho ignorado e o presenteia com uma recompensa por ter eliminado o mais forte dos arcanjos. Então, ele pega o mandamento que antes era do Meliodas, que é o mandamento do amor, e entrega agora para o novo Escanor. E aqui a balança começa a voltar a ficar desequilibrada. Por quê? Como eu disse, arcanjos possuem graças e demônios possuem mandamentos. E vale lembrar que nessa altura do campeonato, a pessoa que antes era Starosa e agora Mael e já virou uma bagunça, já absorveu outros mandamentos. E nesse último episódio ele absorve mais um, o mandamento da pureza que antes pertencia a Deriere. Então, o que está acontecendo é o seguinte: a gente tem ali uma estrutura de arcanjo recebendo poderes de demônio. Mais uma vez o equilíbrio está ameaçado, é como se a gente trocasse os polos de uma bateria. Eu acredito que a intenção do roteiro é justamente essa, criar uma bomba. Mas uma bomba voltada a enfrentar o Meliodas. Porque se esse personagem agora começa a absorver várias fontes de energia, várias fontes de poder, ele vai ficar extremamente poderoso, muito mais que os outros personagens. Então eu acredito que nos próximos episódios ele vai conseguir dar uma porrada em todo mundo, e no segundo em que ele vai finalizar, Ban e Meliodas conseguem sair lá do purgatório, do inferno, não sei exatamente, porque eu fico confuso de onde é que eles estão. Então Meliodas vai recuperar sua consciência, sua bondade, o seu lado bom. Consequentemente, ele vai recuperar grande parte da sua energia, e então ali a gente vai ter dois personagens extremamente fortes que vão conseguir ter uma luta equilibrada. Mas para saber isso, a gente vai ter que acompanhar ali os próximos episódios e ver o que vai acontecer.
Vocês estão acompanhando o anime? Estão gostando do que está acontecendo, do que está sendo mostrado? O que acham que vai acontecer nos próximos episódios? Deixem aí nos comentários. Se inscrevam no canal e ative o sininho para acompanhar quando eu lanço uma doideira nova aqui. Valeu pela atenção e tchau!